Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje o nosso assunto será sobre funções e nós vamos descobrir agora como identificar uma função. Então, para que a gente tenha ideia do que é uma função, nós vamos usar diagramas para poder representá-la. E para poder representar através de diagramas, nós vamos falar de uma relação. Então existem, como nós já vimos, relações entre conjuntos. Nós podemos associar essas relações e formar pares ordenados. Então, no caso aqui, nós temos a definição do que seria uma função. Então, uma função considerada de um conjunto A em um conjunto B, ela é uma relação do conjunto A no conjunto B, na qual cada elemento do conjunto A fica associado, fica ligado a um e apenas um elemento do conjunto B. Não pode ser mais do que um. Se tiver mais do que um, esta relação vai deixar de ser função. Então, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Então vamos ver aqui os exemplos para a gente poder entender, classificar isso. Então vamos ver a relação de A em B, aonde eu vou associar figuras geométricas com a sua nomenclatura, com os seus respectivos nomes. Por exemplo, eu tenho um quadrado, ele é um quadrilátero. Então, se ele é um quadrilátero, eu associo a palavra que ele se classifica, quadrilátero. Eu tenho aqui um triângulo e no conjunto B eu tenho a palavra triângulo. Triângulo, como tem três lados, e nós temos a associação da sua palavra triângulo. Aqui nós temos também um quadrilátero, que é um losango. Então, ele também se associou a um quadrilátero. E nós temos um segmento que vai de um ponto a outro. Então, quando nós temos aqui uma ligação de um ponto a outro, nós temos um segmento. Esses detalhes nós vamos aprender em geometria, logo, em breve. Mas aqui está um segmento, então eu associo a um segmento. E aí eu percebo que de cada elemento que eu tenho no conjunto A, sai uma flechinha relacionada ao conjunto B. Por causa disso, eu classifico que esta relação de A em B é uma função. Então, é função de A em B, porque foram usados um e apenas um elemento do conjunto A. Vamos ver aqui no segundo exemplo. Nós estamos relacionando estados com as suas capitais. Então, como ficaria aqui, ó? Acre, né? Seria Rio Branco. Amazonas, Manaus. Alagoas, Maceió. Então, sai uma flechinha de cada elemento do conjunto A e se relaciona com os elementos do conjunto B. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados e saiu uma flechinha de cada elemento deles. Portanto, eu classifico esta relação como uma função de A em B. Então, fixando bem para vocês, só será uma função quando todos os elementos do conjunto de partida, que para nós aqui é o conjunto A, são utilizados e utilizados uma única vez. Vamos ver mais alguns exemplos para entender isso que eu estou falando. E aí no terceiro exemplo, nós temos aqui o conjunto A é formado por números negativos e positivos. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B pelos elementos 0, 1 e 2, apenas números positivos. E nós vemos aqui a relação menos 2 com 2, 2 com 2. Menos 1 com 1, 1 com 1. E 0 com 0. Ou seja, foram ligados os números do conjunto A com o seu valor absoluto no conjunto B. O que seria seu valor absoluto? É um número sem o sinal. É o módulo de um número, né? Então, o módulo de um número é o valor absoluto de um número. É só um número sem o sinal. Então, o módulo de menos 2 é 2.
O módulo de menos 1 é 1, o módulo de 0 é 0, o módulo de 1 é 1 e o módulo de 2 é 2. Agora a questão é, essa relação montada entre esses valores absolutos é uma função? É uma função. Por que é uma função? Porque todos os elementos do conjunto A foram utilizados e foram utilizados uma única vez cada um desses elementos. Não importa quantas vezes foram usados os elementos do conjunto B. Isso não importa para nós. Importa é da onde saem as flechas. E então eu concluo que é função de A em B. Agora, no quarto exemplo, nós temos a relação menos 2 com menos 1 meio, menos 1 com menos 1, o 0 não se relacionou, o 1 com 1 meio e o 2 com 1. Aqui a gente não consegue concluir nem que tipo de relação houve entre esses elementos. E nós vemos que no conjunto A, de cara, o 0 não foi utilizado. Como não foi utilizado, então não é uma função. Essa relação utilizada aqui não é uma função de A em B. Então, não é função de A em B. Então, reforçando, só será uma relação, a relação só será uma função se todos os elementos do conjunto A, que é o conjunto de partida, forem utilizados e forem utilizados uma única vez. Vamos ver mais um exemplo para entender claramente isso. Então, no quinto exemplo, nós temos uma relação de continentes com países. E essas flechas vão indicar a que continente cada país pertence. Então, por exemplo, Europa. Da Europa nós temos a França e nós temos a Dinamarca. Então saem daqui da Europa duas flechas. Da Ásia nós temos a relação com a China. Depois, África com o Egito, América com o Brasil e a Oceania com a Austrália. Então, o que nós percebemos é que todos os elementos do conjunto A foram utilizados. Porém, do conjunto A, a Europa, saem duas flechinhas em direção ao conjunto B. Portanto, essa relação também não é uma função, porque para ser uma função só pode usar um elemento uma vez. Então, aqui não é função a relação de A em B. Eu acho que com isso ficou claro para vocês o que quer dizer ser uma função ou não ser uma função. E nós vamos fazer uns exercícios. Eu vou propor exercício para vocês. Vamos lá. Então, os exercícios para vocês treinarem dizendo se é ou não é uma função são esses 4 exercícios, né? Nós temos o conjunto A, B, C, D, E. B, vogal, consoante. Então a gente relaciona o que é vogal e o que é consoante. Na letra B, Volks, Ford, Chevrolet. Na letra B, Gol, Corcel, Passat e Chevette. Então são os carros que pertencem às suas construtoras, né, operadoras. Depois, C, meses, janeiro, fevereiro, março e abril. E letra B, 30 a 31. Então, os meses que têm 30 ou 31 dias. E na letra D, a relação numérica de 0 com 0, 1 com 1 e as outras bases 10 que não foram relacionadas com 2, 3 e 4. Então, baseado nesse demonstrativo, eu gostaria que vocês classificassem se é ou não é uma função. É bem simples. Até o momento eu agradeço a presença de vocês junto aqui ao canal, assistindo a nossa aula, né? Aos novos inscritos também. Até o nosso próximo encontro, na quarta-feira, onde nós vamos discutir sobre essas ideias, né? De função ou não função. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até lá!